graça e a paz. Todos que estão aí ligados já no Instagram, no Face. Vamos dar início aqui ao nosso momento de reflexão da palavra. Nós estamos aqui no livro de Mateus, no capítulo 4, no verso 1. Então eu queria que você desse um pouco da sua atenção para que a gente pudesse refletir um pouco aqui nessa palavra. Nós falamos na quinta-feira a respeito da tentação, da pedagogia da tentação de Jesus, o que é que Jesus ensina para nós através da sua tentação, a tentação no deserto, né? Jesus ele foi tentado pelo diabo, né, no deserto, e ele nos ensina muitas coisas, né? Então eu queria que você se concentrasse um pouco agora. Nós vamos fazer uma pequena oração pedindo a direção do Senhor para esse momento. Amém? Amado Deus, eu te peço, Pai, mais uma vez, da tua misericórdia. Eu te peço, Jesus, que o Senhor possa abrir os entendimentos. Eu te peço, Pai, que o Senhor, meu Deus, possa operar o milagre da iluminação, da revelação sobre as mentes, meu Deus, carentes. Deus, tantos homens e mulheres precisando desta palavra. Essa palavra que é tão essencial na nossa vida, porque sem ela nós morreremos, Pai. E nós estamos aqui para nos alimentarmos, meu Deus, da sua palavra. Trazer, meu Deus, para o teu povo essa santa palavra que transforma, que muda, que salva. Então, meu Deus, que o Senhor permita-nos, meu Deus, nos alimentar dela hoje à noite. Em nome do teu Filho amado. Amém. Amados queridos, nós vamos ler aqui o texto que está aqui no capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 3, porque nós lemos os dois primeiros. Aliás, a partir do verso 2, nós lemos o primeiro, né? Na quinta-feira. Então, no verso 2 do capítulo 4 diz assim: E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: A teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Glória a Deus, né? Amém. Amados, nós como eu falei na quinta, a tentação é algo que nós não podemos nos livrar dela. Nem Jesus se livrou, né? E aqui nós temos alguns ensinamentos
que esse texto nos traz de como nós devemos nos portar diante do tentador. O tentador, a gente precisa saber e entender que o tentador é uma realidade. Não é um mito, não é uma coisa da religião, mas é uma realidade. Que todos nós precisamos se aperceber, porque nós vivemos num mundo de batalhas espirituais. Nós travamos batalhas ferrenhas nessa terra, enquanto nós vivemos nessa terra. E a batalha espiritual é justamente contra aquele que é o tentador, o inimigo das nossas almas. Nós temos um inimigo ferrenho da nossa alma, das nossas almas, que procura a todo custo nos tirar do propósito ao qual Deus nos ordenou. Então, Jesus, Satanás, na ânsia de tirar Jesus do propósito eterno de toda a humanidade, ele se aproveita da fragilidade, porque Jesus vinha de um jejum de 40 noites, 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz aqui que ele estava com fome. Isso significa dizer que ele estava fragilizado. E aí Satanás ele entra no momento de maior fragilidade humana. Porque como humano, Jesus era frágil assim como nós. Submetido a a Bíblia diz que a todos os tipos de tentações, porque em tudo ele foi tentado. E Satanás, ele é inteligente, ele penetra ali, chega, porque ele diz então, ou seja, então quando? Quando Jesus teve fome. O tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então Satanás, ele apela para que Jesus legisle em causa própria. Mate sua fome, opere o milagre por ser filho de Deus, porque sendo filho de Deus, Jesus, ele tinha todo o poder sobre todas as coisas. E tinha o poder de acabar com aquela fome naquele momento e cessar e quebrar esse momento tão sublime de consagração, né? Esse momento de obediência, de submissão a Deus, a qual ele travava aqui nesse momento. E Satanás o convida Jesus a operar esse milagre em seu próprio favor. Mas você percebe que Jesus ele não fez nada em seu próprio favor? Você percebe que Jesus jamais fez isso na vida? Ele veio simplesmente obediente ao mandado, à palavra, porque ele foi enviado. Aquilo que ouve, ele diz, aquilo que ouço do meu Pai, isso faço. Ele não faz nada de si mesmo, mas simplesmente a vontade do Pai. E aí ele cita a palavra e diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus, ele estava firme nas promessas. Ele estava aqui entendendo que precisava confiar, porque você ser alimentado, dar importância ao pão, é você se sentir necessitado do verdadeiro alimento, que é justamente o pão da vida, que é justamente o pão que está no céu, o pão que é eterno. E Jesus, ele compreendia isso.
Segundo o diabo, ele chega e tira Jesus do deserto e leva-o ao templo em Jerusalém. Leva ele até o pináculo. O pináculo era uma espécie de cobertura, né? Um mirante ali, o lugar mais alto do templo ali, em que precisava, que era bem alto, né? E aí ele diz: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E aqui Jesus ele continua usando as escrituras e continua fazendo com que Jesus tente provar que ele era filho de Deus. Jesus sabia que não estava na hora, né? E aqui ele diz: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, não tentar ao Senhor teu Deus é você confiar também na sua vontade e não na nossa, né? Porque tentar ao Senhor teu Deus é você partir para cultuar outra coisa, para viver a sua vida, tentar construir a sua vida a despeito de Deus. Atirar-se ali era tentar ao Senhor teu Deus, era afronta, porque as coisas não são feitas segundo a vontade do homem, sim segundo a vontade de Deus. Terceiro, que aí ele, no verso 8, ele leva a um monte muito alto, que não mostra aqui qual é o monte, e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Que Jesus ele é convidado aqui por Satanás a se apostatar de Deus em prol de riquezas, em prol de fama e de valores humanos. Porque Satanás sabia que Jesus estava ali em homem, vestido em carne, estava encarnado. E a carne, ela busca coisas desse tipo. Ela busca conforto, ela busca fama, ela busca poder, ela busca domínio. O homem, desde o início, ele tem buscado dominar. As guerras que existem hoje são simplesmente em busca de domínio na humanidade. Porque o homem, eles querem todos os reinos da terra. Os homens, eles querem isso, dominar. Quanto mais domínio para eles, melhor. Estou falando nos tempos de hoje. Só que Jesus não estava disposto demais. Jesus ele responde e diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. O propósito do homem é justamente adorar a Deus e prestar culto a Ele, servir. Prestar culto é prestar serviço, é se entregar, é entrega. De modo que depois Satanás o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Irmãos, eu quero dar basicamente 3 conselhos para que você possa se portar bem diante do tentador, porque como eu disse, nós estamos sempre aqui, enquanto estivermos aqui nesta terra, nós estamos sujeitos a qualquer momento travarmos batalhas ferrenhas, espiritualmente falando.
batalhas espirituais. Que são batalhas espirituais? São batalhas entre o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser como um todo, que luta para se manter vivo em Deus, na presença dele, cumprindo o seu propósito. O projeto de Satanás é nos tirar do propósito. O projeto que ele tinha para Jesus, ele não conseguiu. Mas percebe-se que há muitos nos dias de hoje que Satanás ele vence. Consegue tirar as pessoas do propósito de salvação. Porque o projeto de Deus é nos salvar. O projeto de Deus é nos resgatar do mundo das trevas. Satanás tenta evitar isso a todo custo. E ele investe. Ele vive para isso. Ele é o nosso maior inimigo. E eu queria que você tivesse essa consciência de como você deve se portar diante desse tentador vil. Eu queria dar aqui 3 conselhos. Primeiro, é que nós precisamos alimentarmos da palavra. Porque Jesus ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que prossegue da boca de Deus. E viver da palavra é viver das suas promessas. Porque Deus é um Deus de promessas. É um Deus que prometeu e cumprirá. Ele é o único que cumprirá todas as suas promessas. Naquilo que ele prometeu. Viver da sua palavra, se alimentar da sua palavra, é criar hábitos para conhecer essa palavra através da leitura e através da meditação. Porque Deus ele dá um conselho para Josué. Ele disse, não deixe de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que assim se faça prosperar os seus dias. Irmãos, há uma promessa de prosperidade para aquele que lê e medita na sua palavra. No Salmo 1, o texto vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Então, esse homem que medita dia e noite na palavra é um bem-aventurado. Mas hoje nós estamos meditando muito mais nas nossas negatividades, né? Nessa nossa falta de bom senso, de em vez de estar meditando naquilo que é bom, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo que há louvor, naquilo que há virtude, aquilo que há poder, a gente prefere meditar em coisas negativas que nos levam à morte. Porque nós precisamos estar familiarizados com essa palavra se nós quisermos vencer o diabo. Eu quero dizer uma coisa para você e para você. Ou seja, você que tomou um encontro pessoal com Jesus e você que ainda não tomou um encontro pessoal com Jesus. Primeiro, você que tomou um encontro pessoal com Jesus, o diabo ele não pode tomar a sua salvação. Mas ele pode atrapalhar a sua vida com Deus. Ele pode tirar os galardões que Deus lhe prometeu. Ele pode tirar a comunhão que você tem com Deus, que é primordial e é importante, de sua importância para a sua vida. Ele não rouba a sua salvação, mas ele rouba a sua comunhão. Ele lhe sufoca, lhe oprime, lhe mata porque você não se alimenta da palavra. Mas
o primeiro conselho, se alimente da palavra. Se alimente da palavra, que você será um bem-aventurado. Quer vencer as suas lutas? Se alimente da palavra. Básico, simples. Palavra de Deus não tem complicação. A palavra de Deus, ela é simples. O evangelho, ele é simples. É puro e simples. Você imaginou que você, um atleta profissional que vive daquilo, vamos aqui levar para o futebol, que é o esporte mais popular no Brasil. Esse atleta de alta performance, ele precisa estar na sua mais alta performance. Existe uma competição de alta performance. E para isso, o profissional, ele se dedica dia e noite. O profissional, ele precisa estar cuidando do seu corpo, da sua alimentação a cada dia, da sua nutrição. Ele precisa estar todo momento em treinamento intensivo, para que no dia do jogo a sua performance esteja 100%. E com a vida cristã, ela não é diferente, gente. A vida cristã, a gente precisa levar ela como se fosse um treinamento também, para vencer os dardos inflamados do maligno. E a meditação na palavra é o principal treinamento. A vida de oração, a vida de hábitos espirituais, de leitura e meditação e oração, são hábitos que nos treinam para estarmos preparados para as intervenções malignas na nossa vida. Para que a gente entenda quem somos nós, dentro da nossa subjetividade, para que a gente entenda o quanto nós somos frágeis, porque a Bíblia diz que nós somos pó. E muitos cristãos, eles se acham. Eu, no começo da minha conversão, eu me achava. Eu pensava que jamais poderia cair. Mas muitas vezes eu caí. Ainda bem que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aí a queda, eu fui aprendendo com as quedas. Deus foi me moldando. Deus foi ali tratando, me machucando muitas vezes, para que eu pudesse tomar um caminho e olhar para dentro de mim, porque o cristianismo envolve sempre a gente olhar para dentro de nós. Não é olhar para os outros. Tem gente que adora olhar para a vida dos outros, para a espiritualidade dos outros, para aquilo que os outros fazem. Agora eu quero dizer uma coisa para você que ainda não tomou um encontro com Jesus. O diabo, ele de todas as formas, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não creiam, não cheguem ao arrependimento, não conheçam o Senhor. Ele faz de tudo, ele está fazendo de tudo na sua vida para que você não conheça esse Deus verdadeiramente e seja salvo. Segundo conselho que eu queria dar para você é que nós precisamos também, além de nos alimentarmos dessa palavra, nós precisamos interpretar com precisão essa palavra. Amados irmãos, essa palavra, ela precisa ser olhada com mais zelo e com mais afinco, com mais cuidado. O que vemos nos dias de hoje, no meio da igreja, tem muitas coisas que são verdadeiras aberrações. Por que eu digo isso aqui? Veja bem. Uma das obras de Satanás não é negar a palavra, mas sim distorcer a palavra. Certo? O diabo, ele nega a obra da cruz, mas a palavra
ele não nega, ele distorce. E ele tem feito muito isso por aí afora. Essa palavra, ela só vai ter valor na nossa vida se ela for interpretada de forma essencialmente correta. Claro, a gente não vai entender tudo dessa palavra. Algumas coisas a gente vai errar. Não tem uma precisão plena. Nós não temos essa precisão plena. Eu acho que Deus ele deixou assim justamente para nos tornarmos humildes. Porque baseado naquilo que a gente não entende, aí a gente aprender a confiar. Aquilo que a gente não entende, a gente não precisa estar muitas vezes denegrindo o irmão que entende diferente. Não. O essencial, estou falando do essencial. O essencial a gente precisa interpretar com precisão. Justamente orientado pela iluminação do Espírito. Porque é o Espírito que nos faz compreender. E se essa palavra ela não for interpretada pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo não interpretar por nós, essa palavra vai ser só um livro. Essa palavra vai ser só uma mantra. Assim como aqueles homens que quiseram expulsar um demônio, um homem com um demônio endemoniado. Acho que esse homem ele tinha 6 demônios, não sei, não lembro. E aí eles quiseram expulsar o demônio e disseram, em nome de Jesus, que Paulo prega, eu conjuro-te que saia. Isso não é uma palavra com poder. Isso é uma palavra apenas de verbo. Palavra citada. Porque isso não é um livro de recitação. Isso não é um livro de manta. É um livro que nós absorvemos para a nossa vida. E quando o diabo ele distorce a palavra, Jesus também está escrito. Está escrito assim, o diabo diz. Aí Jesus diz, também está escrito assim. Precisão. Atento às distorções. Muitos cristãos são desatentos às distorções de interpretações, há muitos pregadores que a gente vê por aí hoje. O erro bíblico, ele cria doutrina de demônios. Se vocês não sabem, existem 3 tipos de doutrina. A doutrina de Cristo, a doutrina humana e a doutrina de demônios. Que engana, que tira o sujeito do verdadeiro propósito, do essencial. A doutrina de homens e de demônios, ela tira o ser humano do verdadeiro propósito de salvação, de edificação, de construção, de comunhão, de transformação. Não vai ter efeito nenhum essa palavra. Só vai gerar uma vida sofrida. Muitas vezes paliativos. E aí, nós estamos vivendo um tempo de pregadores da conveniência. De muito mais coach do que pregadores. Que pregam segundo as conveniências humanas, de acordo com aquilo que eles querem ouvir, e não daquilo que eles precisam ouvir, que confronta o coração, que confronta o ser e a palavra. Que convida o homem para abnegar, para negar a si mesmo, para carregar a sua própria cruz. Isso não é conveniente para o homem moderno. Nunca foi para nenhum tempo. E hoje também não é diferente. Há muitas distorções. O diabo, ele brinca de Espírito Santo no meio de algumas igrejas. A verdade é essa. Ele adora texto fora do contexto. Ele adora. Ele se alimenta disso. Porque ele se alimenta do erro. Ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira.
E interessante que a gente, às vezes, quando interpreta a Bíblia e dá muita ênfase a alguma verdade, a gente acaba também distorcendo, porque uma mentira não é exatamente uma heresia, mas a mentira é uma ênfase também, uma ênfase exagerada a uma determinada verdade. Quando você lê uma verdade nas Escrituras e faz dela aquilo que justamente sem observar as outras que estão, vamos dizer assim, sistematicamente organizadas, a gente precisa sistematizar, a gente precisa organizar as ideias, para que a gente não olhemos apenas para, às vezes, um versículo bíblico, a gente toma isso para a vida toda baseado nesse versículo bíblico. Também não é assim. A gente precisa equilibrar as coisas. Textos isolados nós devemos evitar muitas vezes. Precisamos evitar textos isolados, porque a Bíblia não é de textos isolados, ela é um compêndio todo sistematizado. Onde a Bíblia interpreta a própria Bíblia. O diabo citou a Bíblia. Jesus interpretou a Bíblia pela Bíblia. Ele adora texto fora do contexto. Jesus recusou-se e instruiu, combateu as heresias de Satanás com a Bíblia. Combateu o texto fora do contexto. Terceiro conselho que eu queria dar para você. Além de você buscar a palavra, de interpretar a palavra com perfeição, com precisão, você precisa também zelar pela palavra. Zelar por esse Deus. Na terceira investida de Satanás, ele, percebendo que não obteve êxito nas duas primeiras, aí ele foi e deu a cartada final. No verso 8 ele diz: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja bem que esse texto revela uma coisa. Primeiro, que Satanás, ele opera e domina todos os reinos da terra. O mundo jaz no maligno. Aqui nesse contexto que imperava era o grande Império Romano. Eram os tempos do Império Romano. Talvez o convite de Satanás seria justamente para ele ser o imperador romano. Isso mostrando que o cargo do imperador romano ali, mesmo que a autoridade fosse instituída por Deus, mas a pessoa que estava ali, ela estava sob o domínio de Satanás. Porque aquele cargo de imperador, ele sempre foi usurpado, sempre foi competido com unhas e dentes, mediante corrupções. As pessoas matavam muitas vezes para adquirir aquele cargo, para chegar àquele cargo. As pessoas matam pelo poder. As pessoas matavam pelo poder. O homem busca domínio. O homem busca poder. E de forma que o diabo, o que ele faz aqui é um convite para Jesus se apostatar de Deus. Entregar tudo ali, justamente fazer aquilo que o próprio Satanás fez no céu. Eu vou ser igual a Deus. O teu orgulho te matou. Demonstrando profundo orgulho. Mas Jesus, ele demonstra aqui submissão. Jesus, ele demonstra firmeza de propósito diante
das investidas, diante dos convites, porque ele disse, meu reino não é desse mundo. Ele estava firme no seu propósito, tinha essa convicção, tinha pureza na alma. Porque ele era apenas um corpo, mas o seu corpo, a despeito da sua fragilidade corporal, a sua mente era perfeita. A sua alma era inabalável. Então, de maneira nenhuma, a proposta dessa tiraria Jesus do propósito. E aí, interessante também, que quando Satanás propõe isso, adoração a ele, Jesus, ele é mais firme com Satanás e diz, retira-te, Satanás. Demonstrando o quê? Um zelo. Um zelo pela adoração e se impondo contra toda e qualquer idolatria. Irmãos, você sabe qual é o pecado capital? O pecado que leva a todos os outros pecados é a idolatria. Quando você substitui Deus por qualquer outra coisa, qualquer bem que você tenha, a devoção para qualquer outra coisa, qualquer ser humano. Antigamente adoravam-se animais. Os romanos adoravam animais, os gregos adoravam animais, adoravam pessoas, criaturas mitológicas. Hoje, ainda em alguns países se adora animais como deuses. O dinheiro hoje ele é adorado, o mamon, os bens materiais, ele é adorado e posto acima de Deus. Qual é o primeiro mandamento? Ele está citando aqui o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus, e só a Ele lhe darás culto. Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, que é a repetição da lei. Primeiro mandamento. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E o segundo, não farás para si imagem de escultura, nenhuma embaixo do céu, nem embaixo da terra. Então, idolatria, culto a Ele. Deus, ele é um Deus zeloso que exige um culto somente a Ele. Deus, ele é um Deus que não divide a sua glória com ninguém. A minha glória não darei a outrem, nem as imagens de esculturas. Satanás convida a substituir Deus por qualquer outra coisa. E reivindica a adoração. Satanás, ele reivindica a adoração. A Bíblia diz que Satanás, ele vai imitar Deus, o anticristo, quando vier. Vai imitar Deus através de uma falsa trindade. O dragão, a besta e o falso profeta. A Bíblia diz que ele vai querer assentar no santuário de Deus. Ele vai morrer e vai ressuscitar dos mortos, assim como Jesus fez. Para imitar Deus. Para reivindicar a adoração. Ele vai ganhar, ele vai ser famoso no meio da humanidade. Ele vai realizar prodígios e milagres a ponto de se tornar famoso no mundo todo. Depois ele vai morrer e vai ressuscitar para poder ser adorado. Ele reivindica a adoração. Mas através dessa denúncia nós proclamamos aqui que só o Senhor é Deus. Nós proclamamos aqui na nossa alma que só o Senhor é o nosso Deus e não há outro, embaixo dos céus e na terra, pelo qual nós
devamos ser salvos. Não existe outro. Devemos ter zelo por esta palavra. Então, amados, queridos irmãos, você seja zeloso, que aí você vai vencer Satanás. Porque a Bíblia diz, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Mantenha-se firme no propósito de viver alimentado pela palavra, de ter cuidado com as heresias, ter o cuidado de aplicar a palavra na sua vida e ter um zelo por Deus, reverência, que aí você vai resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós não devemos enfrentar o diabo. Eu já disse e repito, nós devemos resisti-lo. Não existe aquele negócio de pisa na cabeça da serpente, né? Mas existe a resistência. Através de um propósito firme, o diabo ele se afasta, porque não tem lugar para ele. Onde ele não encontra lugar, ele se afasta. Agora, aquele a quem ele encontra lugar, o que é que a Bíblia diz? Chama outros 7 espíritos pior do que ele. E a vida deste homem se torna pior do que o estado anterior. Jesus ele cita um exemplo de alguém possesso por uma entidade imunda, por um espírito imundo, em que alguém exorciza essa pessoa e esse espírito se retira. Mas esse alguém não resolve viver para Deus. Esse alguém resolve viver a sua vida conforme vivia anteriormente. E aí Jesus ele cita essa ilustração, essa figura, e diz que é uma forma de manter a casa ornamentada. Porque não houve uma mudança de vida. Não houve um apego pela palavra. Não houve um interesse nenhum pela palavra daquele homem. Aquele homem não teve um novo nascimento. Não teve uma entrega, uma fé genuína em Cristo. Aí deixou sua casa livre e ornamentada. Para quem? Para o espírito imundo que saiu. O que é que acontece? Ele volta, encontra a casa ornamentada, ou seja, não tem nada de palavra de Deus, não tem nenhuma aplicação, não tem um hábito nenhum, não tem uma meditação, não tem fé nenhuma, não tem interesse de nada, não tem zelo por nada, vive sua vida secular normal. Aí o espírito imundo pega e chama 7 piores do que ele. Olha só. E a Bíblia diz que o estado desse homem é pior do que o primeiro. Lógico. Porque antes só tinha 1, agora tem mais 7. Tem 8. Pior do que o que já estava. A maldade vai se multiplicando. O sofrimento vai se multiplicando. A desgraça vai se multiplicando. Mas para aquele que mantém o propósito firme, a Bíblia diz que o diabo ele se afasta de vós. Tem mais, a Bíblia diz também que os anjos, eles nos servem. Os anjos, eles estão aqui para nos servir, porque o Senhor já enviou anjos para nos servir. Amém? Assim como serviram a Jesus também, os anjos também nos protegem e servem. Você quer essa proteção? Não faça como esse homem aqui da casa que deixou ornamentada. Mas proteja sua casa através desses conselhos, desses hábitos que eu falei aqui para você. Amém? Deus abençoe sua vida. Que você possa tomar uma posição. Que você possa, através desses conselhos, manter
a sua casa em ordem, manter a sua vida sob proteção e controle debaixo das asas do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Amém? Deus abençoe. Amado Deus, eu quero, meu Pai, abençoar a vida dessa pessoa que está nos ouvindo aí, do outro lado da tela. Amado Deus, eu quero, ó Pai, que o Senhor possa protegê-lo, possa guardar, livrá-los de todo mal, em Cristo Jesus. Esconda, meu Deus, as nossas vidas em Cristo. Esconda, meu Deus, em Ti, para que sejamos salvos de todos os males dessa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.